Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu trouxe para vocês algumas indicações de livros que podem ajudar a curar uma certa ressaca pós-eleição. Então, gente, eu não sei vocês, mas eu, depois do segundo turno da eleição, fiquei muito desconcentrada. Eu não estava conseguindo ler, ainda não estou no meu ritmo normal. Eu estou gravando esse vídeo dia 3 de novembro, mas eu tenho encontrado um pouco de dificuldade de ler algumas coisas. Eu não sou uma pessoa que tem ressaca literária, eu acho que eu nunca tinha tido, e depois desse segundo turno aconteceu. Acho que é super normal, ficou todo mundo muito tenso, muito estressado. Foi uma decisão super importante, bastante frustrante em alguns aspectos para muita gente, para mim também. E aí a minha atitude diante disso tudo está sendo tentar encarar da maneira mais realista / otimista possível. Ou seja, eu acho que a gente precisa curtir um pouco esse momento de depressão, entre aspas, né, do ponto mais baixo aí da nossa emoção nessas eleições, porque faz parte do processo, e depois a gente começa a se reorganizar e refortalecer. Então, o que eu tenho feito é postado muita coisa no sentido de arte. Eu acho que a arte nos salva de muita coisa. Então, eu tô postando poesia, alguns cartoons, algumas tirinhas. Eu fiz uma playlist no Spotify com sugestões que as pessoas me mandavam de músicas para esse momento. Então tem algumas músicas que são são bastante críticas e revoltadas com o momento. Algumas outras que são, por exemplo, mantras para meditação, para ver se a gente se acalma um pouco. Eu vou deixar o link para a playlist aí no box de descrição para quem quiser. Não é uma playlist muito grande, mas saibam que não fui eu que montei as músicas. Acho que eu coloquei umas 2 ou 3 só, e todo o resto foi sugestão do pessoal pelo Instagram. E lá no Instagram também eu resolvi perguntar: gente, me indique aí alguma leitura que seja assim esperançosa e que, sei lá, talvez me ajude a voltar ao meu ritmo de leitura normal, a voltar a minha cabeça para as coisas que importam muito para mim, né? Como a leitura, e que eu não estou conseguindo fazer nesse momento. Algumas pessoas não entenderam muito bem a proposta e acabaram colocando lá nas sugestões livros bastante pesados, tipo relacionados ao Holocausto e coisas assim. Mas outras pessoas super entenderam e deram sugestões bem legais. Até que a Carla, que é uma seguidora super querida, veio no inbox do Instagram e falou: Nath, grava um vídeo sobre isso, livros que você recomenda para tentar sair dessa ressaca eleitoral. E aí eu fiquei pensando, eu tenho algumas sugestões também. Se você quiser ver as sugestões de todo mundo que deram lá no meu Instagram, me segue lá, @redemunhando, e eu coloquei nos stories em destaque ali no meu perfil. Eu acho que tá como Leituras Esperança, alguma coisa assim, o título. Eu vou começar com um livro que foi lançado há pouco tempo, em formato de livro digital, e-book, e que me colocou sorrisos no rosto, assim, eu achei um livro muito legal. Chama-se O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, e é uma história que se passa no Nordeste brasileiro, no Agreste, no Sertão, e conta a história de um rapaz que é uma espécie de exorcista. Ele é um caçador de demônios e de monstros no Nordeste brasileiro, e ele acaba se unindo com uma maga, chamada Maga Josefa, para enfrentar os bichos, demônios e monstros que estão nas cidades nordestinas. Magos nessa história são pessoas que são filhas do demônio. Então a Maga Josefa não deveria estar caçando demônios, ela deveria estar sendo caçada. Então existe ali por trás uma certa intenção que a gente não sabe de início qual é. O nosso caçador de demônios, Toninho, fica até desconfiado do que pode ser, mas isso só vai ser revelado depois. O legal dessa história, gente, é que é uma fantasia que se passa no Brasil, traz elementos de mitologia, de lendas brasileiras muito legais. É super bem escrito, vale a pena, é bem humorado, é rápido de ler, a linguagem é muito legal, assim, tem expressões tipicamente nordestinas que são deliciosas. Então, quando aparece um dragão numa cidade, assustando a cidade, eles falam que é um calango voador gigante e coisas desse tipo.
Então, O Alto da Maga Josefa já é a minha primeira recomendação, que eu acho que pode elevar um pouco os ânimos. E eu tenho uma certa tendência para reflexão ou para introspecção nesses momentos. Então eu vou indicar aqui alguns livros que são mais introspectivos, tá? Esse aqui, O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, pela Companhia das Letras. É um livrinho que é um conto só. Ó, a letra é super grande, o livro é tipo tamanho de bolso. E é um conto que vai falar sobre a pessoa encontrar a si mesma, basicamente. Mas é de um jeito tão lindo, tão poético e tão saramaguiano, que é maravilhoso. Assim, recomendo para todo mundo. Eu já li faz um tempo, eu preciso até reler. Outro que eu acho que pode imergir a gente na história do livro, que eu gostei muito de ler, é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, outro dos meus autores favoritos, junto com Saramago e Guimarães Rosa. E é um livro de linguagem super fácil, é uma história de amor diferente de todas que a gente lê, é profundamente latino-americana, então tem essa pegada, sei lá, meio colorida, né, meio tropical, e ao mesmo tempo um certo lirismo, um certo realismo, um pouco de mágica também, afinal de contas estamos falando de Gabo. Eu acho que pode retomar um pouco também esse espírito esperançoso latino-americano. Um que eu li esse ano, que estou recomendando para todo mundo, quem me lembrou desse livro foi a Gabi, lá no Stories também do Instagram. E o livro que ela recomendou e que eu recomendo também é o Silas Marnet, O Tecelão de Raveloe, da George Eliot, pela José Olímpio. Esse livro é a história de um forasteiro, lá no século XVIII, eu acho, ou XIX. O livro foi escrito no XIX, eu não sei se a história, eu acho que se passa no século XVIII. E esse Silas Marnet é um tecelão super esquisito, ele tem uma história meio obscura, ele é um forasteiro, então ele não é tão bem aceito na comunidade. E num determinado momento a vida dele muda completamente por um elemento que aparece para ele. Mas é a história de uma escrita incrível, o personagem é bem legal, o enredo é bacana e é uma história leve. Eu acho que é um pouco isso que eu tô precisando agora, então eu vou indicar esse também. Esse também foi indicação lá do Instagram, eu não lembrava desse livro, mas ele é bem legal mesmo e pode encaixar para muita gente nesse momento, que é o Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças. A seleção é do Javier Naranjo e essa edição que eu tenho é da editora Foz. Eu já comprei há um tempo, não sei se esse livro está disponível. Mas é um livro muito lindo, colorido, ilustrado. E basicamente é uma compilação de definições que as crianças fazem para as palavras, como se fosse um dicionário feito por crianças. Então, por exemplo, a palavra morte. Uma menina de 11 anos coloca: morte é uma coisa que não volta. Um menino de 6 anos fala: morte é o país. Um menino de 7 anos fala: é uma dor para mim, porque me dá medo deixar minha mamãe sozinha, porque lá na minha casa brigam muito com facas. Um menino de 12 anos: é algo que Deus fez por nós. Então, assim, cada um vai falando a sua definição para aquela palavra. Olha essa, palavra mistério. A menina de 10 anos fala: mistério, quando minha mamãe sai e não me diz para onde. Então isso é um mistério para ela. É muito legal, tem coisas extremamente profundas e tem coisas muito engraçadas nesse livro. Eu acabei pegando temas um pouco mais pesados, né? Sem querer, eu abri aqui o livro e foi o tema morte. Mas tem umas muito engraçadas também. Eu acho que é um livro que tem esse balanço, esse equilíbrio interessante entre o mais reflexivo e o mais leve e engraçado. Outro que quando eu vi na estante eu falei: nossa, esse livro me levou para uma certa fuga da realidade e eu acho que talvez agora isso venha bem a calhar, que é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, pela editora WMF Martins Fontes. O Hobbit vocês já estão cansados de saber. É a história de uma jornada que o Hobbit vai tomar junto com uma trupe de anões em busca de recuperar um lugar e um tesouro em terras muito distantes. O negócio é que o Hobbit é uma criatura extremamente acomodada, gosta de viver lá no conforto da sua toca, assim como eu, e vai meio que obrigado nessa jornada e depois ele vê que ele tem talento para isso, né? E o tesouro e o lugar que os anões estão querendo recuperar estão guardados por um dragão
dragão extremamente perigoso chamado Smaug. Então é uma história de fantasia e de uma jornada de transformação. Eu acho que pode funcionar como uma espécie de viagem ou de fuga da realidade nesse momento. Tá acabando, tem mais 2 para indicar aqui para vocês. Um deles é um que eu li há algum tempo, mas que eu amei, eu dava gargalhadas lendo esse livro. Nu de Botas, do Antônio Prata, pela Companhia das Letras. O Antônio Prata é cronista, então basicamente nesse livro a gente tem uma reunião de crônicas que falam sobre a infância do autor. Então são crônicas muito legais, porque trazem uma inocência, trazem episódios muito engraçados da vida dele, sob o olhar de uma criança. Gente, é sério, é engraçado demais, eu ria muito e meio que me deu vontade de escrever sobre a minha infância depois que eu li esse livro. Achei muito bom. E o último que eu tenho para indicar é uma indicação um pouco no escuro, que na verdade eu acabei de começar a lê-lo, mas eu vou indicar confiando nos meus inscritos, porque eu acho que teve umas 3 ou 4 pessoas que indicaram esse livro lá no meu Instagram, quando eu pedi um livro esperançoso. Esse foi o campeão de indicações. E realmente eu peguei esse livro para ler há uns 2 ou 3 dias e eu tô conseguindo ler 1 ou 2 capítulos por dia. Então a leitura tá andando. É O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, pela Biblioteca Azul. Vocês sabem o quanto eu amei o Homens Imprudentemente Poéticos desse autor. Fiquei embasbacada, fiquei impressionada com a qualidade do texto, da história. E esse aqui é uma história um pouco sobre paternidade, maternidade, filiação. Então no primeiro capítulo a gente tem um homem pescador que é muito solitário e ele se sente incompleto porque ele quer ter um filho. Ele está lá nos seus 40 e poucos anos e gostaria de ter tido um filho, mas não teve. Então ele vai em busca de um filho para ele. Esse é o primeiro capítulo. Eu já li mais alguns outros. Por enquanto eles ainda não se conectaram direito, assim, tem uma certa conexão, mas ainda não é o quebra-cabeças ainda não se fechou, mas já tô achando muito lindo. Fica a dica aí dos meus inscritos, O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Beleza, gente? Espero que esses livros ajudem aí quem tiver em ressaca literária, quem tiver um pouco chateado ou decepcionado com a situação que a gente está vivendo, né? É normal a gente ficar apreensivo. Vamos levando com calma, com o máximo de calma possível, lidando com as coisas que aparecem no dia, e não ficar tentando antecipar o que pode ser, porque isso acaba gerando muita ansiedade na gente e pode ser prejudicial. Então se cuidem, façam coisas que vocês gostam, que deixam vocês felizes. Isso é bem importante para que a gente se fortaleça e consiga resistir da melhor maneira possível ao que vem por aí, tá bom? Se precisarem, estou por aqui. Uma coisa que tem me ajudado bastante é acender incenso aqui em casa, respirar fundo. São coisas que eu não fazia há algum tempo. Eu gosto muito de incenso e fazia anos que eu não acendia incenso. Esses dias eu vi um para vender, gostei do cheiro, trouxe para casa e, nossa, fez uma diferença enorme. Então eu tô falando um pouco disso, sabe? Faz um chazinho, lê um livro que você gosta, sai com seus amigos, isso é muito importante. Se cerque de pessoas que te fazem bem, tá bom? Se você tiver algum livro para me indicar nessa linha que eu falei, uma linha mais de leveza, que possa trazer um pouco desse gás que a gente está precisando, ou pelo menos de tranquilidade, deixa aí nos comentários para mim, por favor, que eu vou agradecer muito. Um beijo para vocês, estamos juntos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!